Boa noite. Começa nesta segunda-feira a 20ª edição da Feira do Livro de Mossoró. E literatura é a temática de nossa entrevista de hoje. Vamos conversar com Lúcia Rocha, jornalista e escritora. E ainda, morre Elviro Rebouças, economista e empresário, ex-presidente do Previ Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui em Mossoró, mas você também acompanhando aqui o nosso programa em toda a região Oeste, Alto Oeste, Vale do Açu, Natal, região metropolitana. Muito obrigado pela audiência. Bem, como você acompanhou na nossa programação, faleceu Elviro Rebouças, nosso apresentador aqui do Radar Econômico. Todas as quintas-feiras eu brincava aqui chamando o Radar Econômico. Ele pedia para fazer essa convocação, a nossa audiência do cenário político para o Radar Econômico. No próximo bloco tem uma reportagem contando um pouco mais da trajetória de seu Elviro Rebouças, que foi vereador aqui em Mossoró e teve também participação na Câmara de Dirigentes Lojistas, era inclusive membro da atual diretoria, uma figura realmente muito importante aqui de Mossoró, a quem a gente desde já deixa aqui o sentimento de solidariedade para todos os familiares e amigos, aqueles que conviviam muito próximo aí a seu Elviro. No próximo bloco a gente fala mais sobre isto, do registro do falecimento de seu Elviro Rebouças aos 79 anos, nesta segunda-feira. Bem, hoje é o início da Semana Literária. A gente pode até dizer isto, porque a Feira do Livro de Mossoró, a 20ª edição, começa hoje e vai até a sexta-feira. Lúcia Rocha é a nossa entrevistada de hoje e ela vai falar um pouco da sua trajetória de vida também, porque vai lançar a segunda edição deste livro aqui, A Menina que Queria Ir à Guerra. A gente vai mostrar um pouco mais desta capa que está renovada. Já já eu vou mostrar aqui com mais detalhes, com as imagens aqui do Ranilson Silva e também do Adriano, o Wolverine. Daqui a pouquinho a gente mostra mais e Lúcia Rocha vai falar, sim, sobre a Feira do Livro, sobre toda a sua experiência no mundo da literatura, do jornalismo. A gente vai trazer os detalhes. Mas antes, ontem, na edição do Pedagogia da Gestão, um dos entrevistados foi o Hilder Medeiros, que é o idealizador da Feira do Livro de Mossoró, que chega à sua 20ª edição. Então a gente vai ouvir o que disse o Hilder Medeiros sobre a Feira do Livro. Acompanhe. A feira ela tem essa necessidade de se adaptar. Ela aconteceu na Estação das Artes, depois a gente foi para o Expo Center, ligado dentro da Universidade da UFESA, depois foi para o shopping, aconteceu no shopping, e há 4 anos está acontecendo na UERN. Como é que vai ser no futuro? A gente não pode dizer, porque, como eu disse, a feira ela tem que se adaptar à realidade. Tem ano que a gente tem patrocínio. Depende da boa vontade dos gestores públicos. Depende muito ainda do poder público participar da feira. O poder público não injeta dinheiro diretamente no evento, isso é bom que se diga. Porque às vezes, durante muito tempo, as pessoas imaginavam, com pesquisa que a gente fez, César, quem é que organiza a feira? Por exemplo, a Prefeitura de Mossoró. Porque pela presença muito forte de Niná no começo, então dava-se a ideia de que a feira... Mas não, assim, o poder público, nem o governo do estado, nem a prefeitura injetam dinheiro diretamente no evento. Eles compram livros para as escolas, que é o grande pedido que a gente faz. Comprem livros para as escolas, façam com que esses livros cheguem às mãos daquelas crianças, daqueles adolescentes, e que esses livros possam, inclusive, ser levados para a casa das pessoas. E convencer pessoas que o livro é importante e que a Feira do Livro é importante para o marco da história e o marco da própria cidade. Pois é, e a gente também vai conferir agora uma fala da reitora Cecília Maia, reitora da UERN, que também participou desta edição de ontem do Pedagogia da Gestão. Acompanhe.
A Feira do Livro não é venda de livros. E, de fato, é você aproveitar aquela oportunidade de mostrar a importância da leitura. Tem um caso que eu achei muito significativo o ano passado, quando nós recebemos um grupo de mulheres 60 mais, onde elas estavam fazendo seu letramento, alfabetizando por meio da universidade, e elas tiveram o primeiro contato com a universidade, primeiro contato com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, primeiro contato com uma feira de livro e primeiro contato em fazer uma leitura de livro. E nós levamos para a sala de leitura e fomos recebidos pelo poeta Manuel Cavalcante. E ele fez lá uma fala lindíssima para elas. Então, assim, eu percebo que esse encontro não é o livro em si, mas tudo aquilo que o livro pode propiciar. Então, assim, são histórias como essa que faz engrandecer cada ano o evento e trazer a comunidade também para essa formação. Então, como o Hilder falou, a Faculdade da Educação, a Faculdade de Letras e Artes, por meio da fala, e as outras faculdades estão se integrando à Feira do Livro, levando também informação, abrindo seus equipamentos, abrindo seus laboratórios, abrindo suas salas de aula e ressignificando, Lúcia, a sala de aula. Então, pedagogia, o que é que eles fizeram? É uma semana onde todo o bloco vai estar destinado à Feira do Livro. Mas não quer dizer que não estão tendo aulas. Pelo contrário, estão tendo aulas de forma diferente e que agrega muito conhecimento daquele profissional que nós estamos formando. E a gente faz isso com muito carinho, com muito prazer e com muito orgulho, porque também é a oportunidade de conectar desde a pessoa que está na educação infantil à melhor idade. E para a gente isso é muito satisfatório. O UERN de portas abertas. A reitora da UERN falando sobre a Feira do Livro, que acontece lá. A abertura aconteceu agora há pouco, lá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, inclusive com a presença do escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, João Almino. Bem, e nossa entrevistada de hoje, Lúcia Rocha, jornalista, escritora. Certamente você já deve ter ouvido falar, mas pelo menos aqui na apresentação do cenário político é a primeira vez que você vem aqui, né, Lúcia? Boa noite, seja bem-vinda aqui ao cenário político. A nossa telespectadora, viu, que assiste aqui a gente, que acompanha o nosso programa e está aqui com a segunda edição da Menina que Queria Ir à Guerra, que é a história de Lúcia Rocha. Lúcia, o que representa a Feira do Livro, antes de a gente falar aqui sobre o livro, mas o que representa esta feira para pessoas como a senhora que consomem livros, literatura? Boa noite. Boa noite, Manu. Boa noite, telespectador da TCM. Para mim é uma satisfação, você não tem ideia, Manu, ver o que cheguei em São Paulo em 1991 e todo ano acostumado a assistir lá a Bienal, presencialmente a Bienal do Livro, os maiores escritores do Brasil falando sobre suas obras. De repente a gente tem isso em Mossoró, como a gente teve a oportunidade de ter em Mossoró, já receber um Fernando Moraes, autor de Chateaubriand, biógrafo de Paulo Coelho, entre outros, biógrafo de Antônio Carlos Magalhães. Aí a gente recebeu um Loyola Brandão, a gente recebeu um Caco Barcelos, da Rede Globo, um grande autor. A gente recebeu o Zé Castelo, tantos escritores em Mossoró que você imagine, eu daqui vivi tantos anos em São Paulo, assisti isso de perto e vejo Mossoró há 20 anos nos brindar. Hoje na abertura, por exemplo, eu vi a nata da imprensa de Mossoró, sentada lá no auditório, na universidade. Alguns políticos, pessoas numa mesma sala grande, um membro da Academia Brasileira de Letras, que nasceu em Mossoró, ali na Dionísio Filgueira, ao lado do Hotel Caraúba, que eu já conheço a história dele, eu já tive o prazer de entrevistá-lo há muito tempo, é de uma família de letras, né? Criou-se vendo livros. Eu tenho um irmão dele como um grande escritor também, Pedro Almino, que é médico em Fortaleza. Apesar de ser médico, eu sou fã dos livros dele, que ele conta muitas coisas de Mossoró, apesar de ter saído de Mossoró muito jovem. Então, assim, para mim, você não tem ideia, e eu fico imaginando um pai que tem a oportunidade de levar um filho. Mossoró não tem muito lazer. Para crianças quase não existe mais nada, não só Mossoró, eu falo em questão até de Brasil, porque depois que acabou a programação infantil na televisão, então vão para as plataformas digitais, então não tem mais a presença daqueles personagens que tinha na televisão brasileira para criança. Então, pegue seu filho, leve ali na universidade, é um momento de seu filho conhecer o ambiente universitário, porque a gente
quando eu era criança, quando eu era estudante aqui secundária, a única visita que o colégio levou a gente, uma vez levou um ônibus, foi para conhecer a cadeia pública de Mossoró, para ver presos, pode acreditar. E hoje a gente tem a opção de levar crianças, adolescentes e até mesmo adultos, quantas faculdades tem em Mossoró, para ir na universidade. Então é algo muito importante para o leitor, para incentivar a leitura e para novos autores. A primeira feira do livro de Mossoró, eu participei com o primeiro livro autoral. Eu já tinha 7 livros, biografias, na condição de escritor fantasma, né? Ghostwriter. Mas livro autoral, o primeiro eu tive a oportunidade de fiz na de Natal e seguindo em Mossoró, que foi no mesmo ano, 2005. Bem, a gente traz agora, né, uma informação que o jornalismo TCM acompanhou de perto e, infelizmente, morreu nesta segunda-feira o economista e empresário Elviro Rebouças. Natural de Apodi, Elviro foi vereador aqui de Mossoró, presidente do Previ e da CDL moçoroense. Acompanhe. A morte do economista foi confirmada pela família na tarde desta segunda-feira. Natural de Apodi, Elviro do Carmo Rebouças Neto fez carreira como empresário e político em Mossoró. Foi vereador na Câmara Municipal por 2 mandatos, de 1966 a 1974. Em 2017, presidiu o Instituto da Previdência de Mossoró. Dono da financeira Cifrão Factory, o economista também foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município. Deixar aqui meu sentimento a toda a família de seu Elviro, dizer que a importância que ele representou quanto na condição de vereador, contribuiu com o desenvolvimento da cidade, dizer que deixou todo um legado, né? Então, sua família, aqui, nossos total sentimentos, dizer que vai ficar muita saudade, que Elviro foi aquela pessoa que sempre teve como parlamento uma referência. As oportunidades que tinha de conversar com ele falava da importância do vereador, a contribuição que ele deu quando foi representante do povo. Seu saudoso Elviro deixou muito claro que foi esse trabalho que ele fez, contribuindo com o desenvolvimento de Mossoró. É com um profundo sentimento de tristeza que recebemos hoje a notícia do falecimento do nosso querido amigo e companheiro cedelista Elviro do Carmo Rebouças. Elviro era uma das mentes mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver, atuante no movimento cedelista, atualmente conselheiro e ocupava também o cargo de diretor da CDL Mossoró. Elviro era um economista renomado, ex-diretor do Banco Mossoró, empresário do ramo salineiro e também de factory, e uma pessoa com bastante vivência em todos os anais, em todas as classes de Mossoró, um devoto também de Santa Luzia, no qual ele sempre fazia questão de mostrar e demonstrar sua devoção. Elviro parte, deixando saudade, uma filha e 4 netos. A nós que fazemos a CDL, queremos deixar aqui todo o nosso apoio e consolo à família pela grande perda que foi aí a partida para o Oriente Eterno do nosso amigo Elviro. Elviro foi internado no dia 25 de abril aqui no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró, após agravamento da condição respiratória devido a complicações causadas pelo vírus H1N1. Passou um período entubado na unidade até ser transferido para um hospital em Fortaleza. Chegou a receber alta médica da unidade de terapia intensiva no dia 11 de junho. Mas, dias depois, o quadro regrediu e ele voltou para a UTI. Foram mais de 100 dias de internação até o óbito nesta segunda-feira. Figura pública de destaque, o empresário mantinha presença ativa na agenda social, política e principalmente religiosa de Mossoró. Parceiro do grupo TCM, Elviro participou do Canal 10 desde sua fundação e até este ano mantinha no ar o programa Radar Econômico, exibido todas as quintas-feiras. A gente recebe com tristeza a morte de seu Elviro, era um parceiro do grupo TCM de longas datas, além de um amigo pessoal da família do Dr. Milton. Teve uma grande contribuição com o Canal 10 desde a sua fundação, participou de vários programas como comentarista, analista econômico, analista político e nos últimos anos tinha uma programação semanal na grade do canal, o Radar Econômico, em que ele fazia considerações, avaliações e mapeava todo o cenário econômico
local, regional e nacional, trazendo também essa contribuição aqui para o nosso Canal 10. Então é com profundo pesar que a gente recebe essa informação, se solidariza com a família e deseja o nosso voto de pesar a todos que o acompanhavam aqui pelo Canal 10, pelas plataformas do Grupo TCM e em sua trajetória enquanto pessoa, enquanto profissional, não só aqui em Mossoró, mas em todo o estado. Como igreja, eu diria que estamos num momento em que a gente quer expressar nossos sentimentos de solidariedade a toda a família. Elviro tinha uma presença muito marcante na Catedral de Santa Luzia. De missa dominical, religiosamente, era aquele que, estando em Mossoró, não faltava uma celebração. Muito devoto de Santa Luzia, sempre muito presente. Rezamos para que, de fato, Elviro repouse em paz depois desse longo período, desde abril, né, um período longo de enfermidade, agora possa realmente descansar em paz. A fé na ressurreição é o que, de fato, fundamenta todo o nosso caminhar. Elviro Rebouças completaria 80 anos no dia 19 deste mês. Viúvo da professora Niná Ribeiro, ele deixa uma filha e 3 netos. O velório do economista acontece nesta terça-feira, dia 12, na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Mossoró. É com imensa tristeza, né, que a gente fala sobre a morte, a partida de seu Elviro Rebouças. Toda quinta-feira ele mandava mensagem para mim, lembrando do Radar Econômico, para a gente convocar aqui a audiência do cenário, para acompanhar também o radar. Eu sempre brincava, né, olhando para a câmera aberta, eu dizia, acorda, seu Elviro! E aí, a gente não vai mais poder fazer essa brincadeira com o seu Elviro Rebouças, que agora ele descansa no Oriente Eterno, nos braços do grande arquiteto do universo. Então, seu Elviro, foi uma grande satisfação conhecê-lo, né, e ter aí sempre bons papos com o senhor, tá bom? Fica aqui realmente a nossa tristeza e um abraço a todos os colaboradores, os familiares, amigos. Um abraço para Nilson, né, que sempre teve com o seu Elviro Rebouças, realmente grande tristeza para todos nós. Bem, a Prefeitura de Mossoró publicou um decreto declarando luto oficial de 3 dias aqui no município de Mossoró pelo ex-vereador e empresário Elviro Rebouças. A Câmara de Mossoró também emitiu um comunicado, uma nota de pesar, nesta segunda-feira, justamente neste momento, né, da morte, né, do seu Elviro. A nota diz: figura de grande relevância para a história econômica e social de Mossoró, Elviro Rebouças foi exemplo de dedicação, empreendedorismo e compromisso com o desenvolvimento da cidade. Declara a nota de pesar. Várias autoridades também comentaram sobre esta partida de seu Elviro. Vamos voltar aqui a nossa conversa com Lúcia Rocha, jornalista que escreve livros. É assim que Lúcia Rocha se identifica, né? Porque é jornalista e escritora. E vamos falar um pouco sobre esta segunda edição da menina que queria ir à guerra. Tem aqui essa imagem? Tem, Master? Muito bem. Enquanto a gente prepara para colocar na tela, né, essa imagem, Lúcia, esse livro aqui conta justamente esta infância daquela menina que já tinha um sonho em mente. E depois você conseguiu realizar este sonho, mas com muita luta, né? Porque o livro, ele detalha realmente com ali as palavras que a gente fica se imaginando ali, né? Fica participando da história também. Está aí na tela A Menina que Queria Ir à Guerra, de Lúcia Rocha, que tem aqui ilustrações de Yáscara Samara. Lúcia, como foi pensar este livro, né, que é a sua biografia, e trazer essa segunda edição? É um livro que trata da escolha da profissão precocemente. A gente sabe de crianças com menos de 10 anos de idade, principalmente a menina, se eu vou ser médica, eu vou ser pediatra. Mas até quando ela vai ser incentivada, estimulada a ser aquilo que ela quer, a gente nunca sabe. Muitas vezes pelas condições financeiras da família, né? Eu, por exemplo, eu tenho um trabalho nas escolas, onde eu vou falar para as crianças, e antes de ter esse livro, eu comprava livro e levava. Eu gosto de fazer perguntas, então eu dava livro dos outros. Hoje eu dou o meu próprio. Então eu pergunto, quem quer ser médico numa sala de aula? Aí, assim,
quem quer ser arquiteto, quem quer ser... E quando eu vou explicar que Mossoró tem 3 faculdades de medicina, que essa informação não chega a eles. Você imagina. 2 públicas, na federal, outra estadual e uma particular. Que para passar nas públicas tem que estudar muito, tem que se dedicar. Então, eu trouxe essas informações para aí, porque isso aconteceu comigo. Antes dos 10 anos de idade, eu já queria ser jornalista. E por que eu sei isso antes dos 10 anos de idade? A minha infância é dividida antes dos 10 e depois dos 10, porque exatamente com 10 anos de idade eu me mudei de casa. E foi na casa anterior, numa brincadeira, onde eu explico, você sabe porque você já leu o livro. Então, assim, eu decidi ser jornalista e quero ser jornalista, mas filha de uma professora, única provedora da casa, desquitada, com 8 filhos, né? E todo mundo dizia, vai ser professora. Minha mãe tinha sido secretária da Educação já, nessa altura. Depois chefe do NURI, hoje DIREC, e as pessoas diziam, vai ser professora que sua mãe tem emprego para você. Não tem emprego para Mossoró para jornalista, não tem faculdade de jornalismo, mas rádio de Mossoró não tem ninguém formado. Mulheres. Os jornais de Mossoró não tem ninguém formado, mas não tinha mesmo ninguém com graduação, né? Então, eu disse, mas eu quero ser jornalista. Então, eu fui pesquisar, estudar a criança com o que é que precisava para ser jornalista. E fui descobrindo que precisava ler muito, precisava escrever bem, ler muito para escrever bem. E descobri com um vizinho, que era primo, que precisava datilografar. Ele era diretor de rádio e ele tinha máquina. Então, a minha infância era entre brinquedos e já cuidando de ser a jornalista que eu sou hoje. Eu me preparei, eu costumo dizer que eu me preparei lá desde os 10 anos. Então, as regras que eu fui criando, as lições que eu trago aí no livro, tem servido, né, para algumas pessoas para pensar no futuro dos filhos. Quando eu vejo uma Lia Castro, por exemplo, que ela lê o livro e diz assim, mandou uma mensagem maravilhosa, tão bonita que eu pedi autorização para colocar na orelha da 2ª edição. Ah, se eu tivesse lido esse livro há 30 anos, né? Agora, de onde que veio a ideia do livro? Eu já tinha um blog onde eu já colocava essas informações lá. Então, em 2023, quando eu cheguei de São Paulo, em 2023, fui convidada para dar uma palestra no Rotary. E lá reencontrei uma professora que eu não via desde os 12 anos de idade, que ela foi minha professora no Colégio das Irmãs. E eu ia falar sobre a arte da biografia, a arte de biografar. E quando foi começar o papo, ela falou, a gente combinou aqui que você não vai falar sobre arte de biografia, você vai contar a sua história, porque eu tenho curiosidade, como sua professora, de saber como é que você saiu de Mossoró para fazer faculdade em Natal e, de repente, a gente soube de você com Boris Casoy no TJ Brasil. A gente quer saber como foi. Isso aí eu contei improvisadamente, porque não tinha um roteiro, fui falar outra coisa. Quando eu cheguei em casa, aquilo mexeu muito comigo. Eu disse, eu acho que está na hora de eu pegar aqueles textos do blog, montar um livrinho e montar um livro para o público infanto-juvenil, porque, de repente, já que eu compro o livro para dar nas salas de aula, eu vou dar meu próprio livro. E este livro foi lançado em 2023, no Dia da Criança, a 1ª edição, e ele tem um propósito. Cada exemplar vendido, um é revertido para a criança. Então, agora, por exemplo, dia 28, eu vou estar na Escola Santa Delmira, uma escola estadual Santa Delmira, no bairro Santa Delmira. Então, no colégio também, um colégio particular, José Moreira, no Abolição 4. Então, vão me procurando, eu vou, não cobro nada, pelo contrário, eu presentei a biblioteca do colégio, independente de ser convidado ou não, eu costumo passar nos colégios e deixar tanto a menina que queria a guerra, como o menino que enfrentou o Lampião, que, graças a Deus, passou a ser adotado pelas escolas de Mossoró e tem mais promessa para o ano que vem. E é uma informação sobre o episódio de Lampião em Mossoró, em que os adultos me dizem, eu agora estou entendendo a história do Lampião. É um livro feito para o público infanto-juvenil, para trazer esse jovem para a história de Mossoró, onde eu conto os 4 principais episódios da história de Mossoró. O ano que vem eu quero biografar Celina Guimarães, porque Celina Guimarães é um fruto de uma pesquisa que eu venho fazendo há muito tempo no museu. Eu decidi ler todos os jornais de Mossoró desde que Celina Guimarães chegou em Mossoró, 1914 até 28. Quando eu estava, vamos dizer, em 1916, aí houve a pandemia, parou tudo, proibiu a gente entrar no museu, né? Eu estive em 2018 na casa dela, visitei o filho dela em Belo Horizonte. É uma história, eu posso garantir para o leitor, que é uma história maravilhosa. E a forma como Lúcia escreve, porque ela diz que é uma literatura infanto-juvenil, mas é muito leve, muito gostosa. Então não é um livro, nem é um livro grande, né?
e nem é um livro pesado. Você ali, em poucas horas, você consegue compreender, você consegue consumir e, claro, ali é de uma bagagem que você consegue também espalhar a ideia. Hoje, o prefeito Alisson Bezerra sancionou 3 projetos voltados à educação aqui de Mossoró. Acompanhe. Já que hoje, para assinarmos 3 leis que vão, com certeza, melhorar muito a educação de Mossoró. Primeiro, projetos que foram aprovados na Câmara Municipal de Mossoró, está aqui o nosso presidente da Câmara, vereador Genilson, que nos trazem os projetos aprovados juntamente com os vereadores, e hoje aqui esses projetos, com a nossa sanção, passam a virar lei. Primeiro, o Prêmio IDEB, Mossoró Cidade de Educação. Essa premiação agora vai ser direcionada, além das escolas, o valor está ampliado, chegando até a R$6 mil, chegando também para supervisores das escolas, diretores das escolas, chegando para professores que podem ganhar até R$2 mil com a premiação, e para alunos, que todo aluno que fizer a prova SAEB, que é em outubro desse ano, o aluno fazendo a prova SAEB e tendo uma nota média no final do ano, ele já ganha R$300 de cara. Outro projeto de lei, que agora vira lei, ou seja, uma outra lei, é o Partiu Brasil. O Partiu Brasil é dar a oportunidade da nossa criança, do nosso jovem, ele ir conhecer outras cidades do país, Brasília, São Paulo e outras regiões, como por exemplo a Amazônia, região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. A ideia é oportunizar o intercâmbio cultural dentro do nosso país. O terceiro programa, que agora vira lei em Mossoró, é o De Mossoró para o Mundo. O programa de Mossoró para o Mundo é um programa de intercâmbio internacional para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então nós vamos lançar primeiro um edital, que nós já estamos organizando para publicar ainda esse mês de agosto, certo? Vão ser 300 vagas para estudantes que vão ter a oportunidade de fazer um curso em inglês, uma formação em inglês. Os melhores classificados dessa formação em inglês vão ser selecionados para uma viagem, para uma missão internacional. Países como Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Inglaterra. Então, país seja da América, seja da Europa, vão ter a oportunidade de estar embarcando, tudo pago pela Prefeitura de Mossoró. Nós estamos agora para enviar o programa do Investe Escola. O programa está pronto, está na fase de cálculo de impacto financeiro, que é um programa que vai dar recursos para as escolas, e também um programa da Bolsa, que vai chegar até 5 mil bolsas para alunos da rede pública também de ensino, custeando também o dia a dia do estudante que quer ir para a escola, que quer estudar. Essa solenidade aconteceu no Teatro Municipal de Juiz Rosado, contou aí com a presença de representantes da Câmara de Mossoró, o secretariado, como você acompanhou aí na imagem. E a gente vai voltar a falar sobre estes projetos. O prefeito, na verdade, falava em 5, né? E 3 já foram sancionados, e a gente vai acompanhar de perto aqui também no nosso cenário político, tá bom? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Lúcia Rocha, mas antes, já tem uma mensagem aqui bem especial do Alexandre Fonseca. Alexandre mandou uma mensagem aqui, é nosso colega editor aqui da TCM e também gosta de escrever, viu, o Alexandre. Ele disse o seguinte: queria aproveitar e pontuar a importância do trabalho de Lúcia na preservação da cultura e da história de Mossoró. Um livro seu, lançado recentemente, me inspirou e voltei a escrever para minha coluna e ainda produzi um material audiovisual que foi exibido em festivais de cinema. Lúcia é referência e ama passar seus conhecimentos. Agradecer pelos conselhos e ensinamentos e dizer para você que está assistindo, vá à Feira do Livro e confira o trabalho dela. É incrível. Um abraço aí para o Alexandre Fonseca acompanhando aqui a gente. Bem, com essa deixa aqui do Alexandre, vai acontecer na Feira do Livro o lançamento e um bate-papo de Lúcia com ali as pessoas, os visitantes da feira. E quando é que vai acontecer isso, Lúcia? Sexta-feira, às 3 horas da tarde. Então, lá existe uma sala, é logo na entrada do campo, onde tem as livrarias, né? Sala do Autor Potiguar. Então,
a mesa, né? Cada mesa é um autor, não é? A gente vai ficar 3 horas da tarde em ponto, eu vou conversar com eles e autografar quem tiver. Agora, para quem for presencialmente, estiver lá, eu criei uma promoção para este dia, né? O menino que enfrentou o Lampião, R$60, este é 50, então os dois por R$100, quem tiver lá pegar o autógrafo comigo. Os 2 livros vão estar por R$100. E, Lúcia, eu falava no bloco anterior sobre essa forma de escrever, né, bem mais didática, ilustrada, para repassar ali não só a história, mas a ideia, porque o livro, A Menina que Queria Ir à Guerra, é uma ideia. A ideia daquela menina que queria ser jornalista. E também a história de Rodolfo Fernandes, que a gente acompanhou, né, até o lançamento do livro da senhora, que era o prefeito, aquele que enfrentou o Lampião, mas tem toda uma história de vida dele desde lá de Porto Alegre, né? Infância em Porto Alegre, um garoto, filho de um coronel, na época era coronel, o pai dele foi deputado estadual 2 vezes, o pai dele foi juiz de Martins, e como juiz de Martins, até eu trouxe essa informação, vai sair na 3ª edição. Eu consegui entrevistar um sobrinho bisneto de Rodolfo Fernandes, que trouxe muitas informações dele, depois que ele leu o livro. Então, ele trouxe informações para o livro que vai estar na 3ª edição. Porque o ano passado saiu a 2ª edição do Menino que Enfrentou o Lampião e foi sucesso total na Feira do Livro. Todos os 2 se esgotaram na Feira do Livro, por incrível que pareça, a do ano passado. Então, eu tive que fazer uma 2ª edição do Menino para a Feira do Livro de Natal, de novembro, e agora vai sair a 3ª edição. O meu filho, ele leu o Menino que Enfrentou o Lampião. A gente leu juntos, né? E ele passou a compreender realmente o que foi que aconteceu, né? E Lúcia, também A Menina que Queria Ir à Guerra. E por que essa forma de escrever, Lúcia? Voltada ali para o público infanto-juvenil, mas que os adultos consomem assim, né? De uma forma também muito tranquila. As pessoas, quando leem meus livros, eles falam assim, Lúcia, você coloca a gente na cena. Eles falam isso. Eu não sei se isso tem a ver com o meu primeiro ano de TV Cabugi, que é Rede Globo, né? Então, eu tive um grande mentor na Rede Globo, que foi Osair Vasconcelos, era o diretor de jornalismo, um homem profundamente, muito competente. Então, ele fazia questão de se sentar do meu lado, porque foi ele que me levou para lá. Ele me tirou do jornal 2 Pontos Natal, me convenceu a ir para a televisão. Eu digo, mas meu texto é para jornal. Fala, mas televisão precisa de um bom texto como o seu. Que eu conto isso aí. Então, ele ficava do meu lado e o que é que você aprende na Rede Globo? Você tem que... Vai sentar para fazer a pauta, por exemplo, você tem que imaginar aquela cena na tela antes de escrever a primeira palavra na máquina. Na época era máquina, não existia computador. Então, eu acho que eu estou passando isso para o livro. Porque teve gente que disse assim, Lúcia, a vida toda eu soube que Lampião não entrou em Mossoró. Você provou que Lampião entrou em Mossoró porque você aprofundou nas pesquisas, você encontrou no museu jornais antigos, onde um ex-cangaceiro contou com riqueza de detalhe, até as casas que o Lampião entrou em Mossoró. Eu me vi na cozinha de uma casa. Com o Lampião, você me colocou na cena do crime ao lado do Lampião. Então, deve ter a ver com isso. Deve ter. E daí que a Rede Globo é uma grande emissora, porque trabalha com emoção. A gente vende emoção. Nós, jornalistas, vendemos emoção. Escritores, mais ainda. Não curto livro de ficção, não consigo ler. Está entendendo? É por isso que eu só escrevo mais biografia, memórias, né? Vamos dizer assim. Lúcia, eu acho que se a gente fosse mencionar aqui a capacidade de armazenamento de informação que tem seu cérebro, isso daria aí dezenas de bilhões de teras. Porque, Lúcia, você conhece gente da época da sua infância e nomes e números, datas, endereços incrível, e datas, né? Tudo. Eu comecei a biografia do nosso avô, eu era adolescente. Porque o nome do nosso avô é Pedro Alves Cabral. Ele é nome de rua em Mossoró, mas sempre falaram que a rua era Álvares Cabral. Eu vou provar que o meu avô era Alves Cabral e a rua é em homenagem a ele. Ele nasceu em 1879, que é o ano que Jesuíno Brilhante faleceu, 1879. E eu comecei essa pesquisa adolescente, eu nunca imaginei na minha vida de levantar tanta história de alguém que nasceu em 1879. A família me cobra muito esse livro, principalmente Dona Antilene, que ela era muito apegada a ele, era a neta mais querida e herdou a sanfona dele, poucas pessoas sabem. O nosso avô, ele tocava a sanfona para a família, então ela vive me cobrando. Para o ano que vem, eu prometo. O ano que vem eu não vou fazer nada a não ser
assim, não vou me comprometer, eu estou finalizando uma biografia muito interessante, muito rica, que é a história de Tião Couto, que veio das Cajazeiras, e fui levantar a história das Cajazeiras, que não está em livro nenhum, mas eu me sinto na obrigação de trazer para dentro da história de Tião. É a oportunidade que eu tenho de trazer, porque ninguém vai trazer. E graças a Deus consegui muita coisa sobre as Cajazeiras, como eu consegui muitas coisas, a trajetória do meu avô, pessoas que conviveram com ele, e Pedro Alves Cabral, em breve, vai estar nas livrarias. Eu estou recebendo aqui a mensagem de Estela Mares, nossa diretora aqui da TCM. Ela diz o seguinte: passando para registrar que acabei de chegar da abertura da Feira do Livro e agora acompanhando o programa Cenário Político. Parabenizo esta grande escritora, Lúcia Rocha, com obras importantes lançadas, registrando fatos e histórias da nossa gente. Importante, quem estiver assistindo, ir à Feira do Livro, que está incrível. Não perca esta oportunidade, é o que diz aqui a Estela, principalmente na sexta-feira, viu? Que é o lançamento aqui da segunda edição da Menina que Queria Ir à Guerra, com Lúcia Rocha. Tem que ir, né, Lúcia? Por favor, leve seus filhos. Olha, quem está contando essa história aí é fruto de livro. Nossa família nasceu no sítio Riacho do Meio, pode ser. A minha mãe tinha 8 anos de idade, em 1934, quando ela ia repetir de ano pela primeira vez na escola lá que só tinha o primário. Então, tia Delzira, que era a mãe de Zilene, ela estava com 14 anos e já tinha repetido o 4º ano primário umas 10 vezes. Entendeu? Então, meu avô teve que trazer a família para Mossoró porque elas queriam ser professoras. Então, nós somos fruto de livros. Eu tinha uma biblioteca maravilhosa na minha casa que começou com minha mãe, não começou comigo. A gente foi criado em ambiente de livro. Se você não traz livro para casa, como é que seu filho vai ser um médico? Como é que você quer que seu filho lhe aposente? Gente, eu vou contar um caso da família. Eu tenho um sobrinho que é da Petrobras, casado com uma médica. A esposa dele aposentou o pai e a mãe dele. Daí elas estão morando lá, compraram uma casa de condomínio fechado, é quem cuida do filho deles. Quer dizer, através de livros, são famílias, gente, que não seriam ninguém se não fossem os livros. Então, nós, nossa família, senão estaríamos todo mundo lá em Pau do Ferro. Lúcia, é importante também a gente tirar aqui um tempinho para falar sobre a mulher, né? O protagonismo da mulher no jornalismo, na literatura. A senhora está de roxo aqui, de lilás. Porque estamos no agosto lilás também, e é importante essa mensagem, né, Lúcia? Porque o Brasil, infelizmente, está batendo recorde de feminicídio. O Brasil acontece diariamente 4 assassinatos de maridos ou ex-companheiros que matam suas esposas. Então, é um absurdo. As mulheres ainda vivendo na dependência desses homens. Os livros libertariam essas mulheres, elas procurariam, vamos dizer assim, ser independentes. Então, é lastimável. Eu abracei essa causa, eu tenho usado minhas redes sociais também, sou filha de pais desquitados, minha mãe encarou uma separação e assumiu a casa e, graças a Deus, formou todos os filhos e estamos sobrevivendo até hoje. Muito bem, graças a uma mulher guerreira que não se submeteu a uma situação de dependência de marido e de violência doméstica. Meu pai era alcoólatra, então eu acho que eu tenho que colaborar com essa campanha. A inesquecível Inalda Cabral, professora Inalda Cabral. Muito obrigado aqui pela audiência, o pessoal que está deixando aqui o registro, né, no nosso WhatsApp, é sempre muito bom tê-los aqui. Um abraço aqui para o Niel, também o Janilson, o pessoal todo aqui interagindo conosco, mandando mensagem. Obrigado, tá bom? Não dá mais tempo aqui, mas o Carlinhos também está aqui, registrando a audiência. Léo Melo também está atento aqui. Valeu, Léo Melo, acompanhando aqui o nosso programa. Léo está dizendo que quer o livro, viu, também. Um abraço aí para Léo Melo, atento. Seu Aldo Ferreira, Aldo da Prefeitura. Lúcia Rocha, qual é a mensagem que a senhora deixa agora no início desta semana literária, da Feira do Livro, a mensagem que a senhora deixa aqui para todos os telespectadores do Cenário Político? Eu quero agradecer aí a quem mandou as mensagens, inclusive Denilson, Estela e Léo, porque eu quero até afirmar aqui um compromisso que a TCM tem com o autor local. A TCM, para quem não sabe, disponibiliza livros à venda aqui na sede da empresa, eles repassam o dinheiro total para a gente, não ficam com comissão. Então, esse livro pode ser encontrado aqui na TCM, R$50. O livro de Lampião, R$60.
como tem todas as livrarias de Mossoró, como está na Feira do Livro. Então, eu quero mostrar o compromisso da TCM com a cultura, não somente trazendo, dando espaço, que é a empresa que mais dá espaço, tem a rádio, tem a televisão e tem o portal da TCM. E eu quero agradecer. E agradeço a você também pelo convite. Eu não sei se eu fui à altura dos seus convidados no cenário. Com certeza. Político. Eu sou assinante da TCM, eu sou, enfim, telespectadora do programa. Muito obrigado. Lúcia Rocha, seja sempre bem-vinda. Precisa de vir mais vezes aqui e num dia especial com mais tempo. Lúcia, obrigado. Até a próxima. Muito obrigada. E para você ter aqui, ó, a menina que queria ir à guerra, sexta-feira, lá na Feira do Livro, 3 horas da tarde. Muito obrigado pela audiência a todos. Até amanhã. Um abraço.